sala está mergulhada na penumbra do fim de tarde. Maria Aparecida de Almeida senta-se diante da mesa. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico de sua respiração. Ela levanta a tampa do laptop. O mecanismo cede com um clique seco. E instantaneamente, um feixe de luz azulada irrompe da tela, cortando a escuridão do ambiente. O brilho reflete diretamente em seus olhos, revelando o contorno de seu rosto contra a sombra das paredes. Maria posiciona os dedos sobre o teclado. O cursor pisca freneticamente, um ponto solitário de vida no centro do monitor. Ela desliza o mouse, o ponteiro percorre a superfície digital, navegando entre pastas organizadas com precisão. O brilho da tela intensifica-se, revelando o painel de controle do blog. Ela não desvia o olhar. Cada movimento é deliberado, pausado, o reflexo da luz dança sobre suas mãos enquanto ela aguarda a carga completa do sistema. O silêncio da sala parece ganhar peso enquanto o cursor continua a oscilar, marcando o ritmo de um início. O painel de controle do blog preenche a tela. Maria inclina-se para frente. Seus olhos seguem o traçado das colunas de estatísticas. Ela desliza o dedo pelo touchpad, movendo o cursor sobre a lista de acessos. Cada número registrado ali representa uma interação. Ela para o ponteiro sobre o título de uma postagem antiga. O mouse clica. Uma nova janela abre, exibindo o histórico de comentários organizados cronologicamente. Ela rola a página para baixo. O texto flui rapidamente, mas ela lê cada linha com atenção. A barra lateral mostra etiquetas de tópicos variados. Ela clica em Educação. O sistema responde instantaneamente. Ela observa a densidade dos dados, comparando o volume de postagens entre os primeiros anos e o período atual. Ela altera a visualização para o modo de edição. O cursor pisca no campo de busca. Ela digita um termo técnico e pressiona a tecla Enter. Resultados surgem em cascata, ocupando todo o espaço disponível. Ela ajusta a posição da janela para centralizar a informação. O brilho da tela permanece constante, iluminando apenas as mãos que operam o dispositivo com firmeza. Ela revisa a disposição das abas, garantindo que tudo esteja alinhado antes de prosseguir. O relógio do sistema, posicionado no canto inferior direito, altera seus dígitos com precisão mecânica. Maria observa o contador de tempo. O cursor repousa sobre a barra de ferramentas, imóvel por um breve instante. De repente, uma notificação de calendário surge no centro do monitor. O número 14 aparece em destaque, ocupando a área central da interface. A luz da tela pulsa suavemente, como se o sistema estivesse processando a extensão desse ciclo. Maria solta o mouse. Ela inclina a cabeça ligeiramente, ajustando o foco para ler a data exata exibida na tela. O brilho do monitor reflete a contagem de anos, transformando o registro digital em uma evidência palpável de sua trajetória. Ela respira fundo. O ambiente permanece em silêncio absoluto, permitindo que o peso da marca temporal se estabeleça entre ela e o computador. A imagem na tela é estática, mas a contagem regressiva de segundos no canto continua a avançar, empurrando o presente em direção ao passado. Ela toca a borda do laptop com a ponta dos dedos. A superfície metálica está fria, contrastando com o calor da tela que exibe os 14 anos de trabalho. O cursor volta a piscar, aguardando o próximo comando. Ela olha para o número, fixando cada dígito antes de mover a mão para o periférico novamente. O tempo registrado ali não é apenas um dado, é a soma de cada hora investida naquelas páginas virtuais. Maria desloca a mão direita para o dispositivo de entrada. O cursor desliza pela superfície da tela, movendo-se com precisão sobre o ícone de uma pasta amarela que repousa isolada na área de trabalho.
O rótulo abaixo, escrito em fonte nítida, identifica o diretório como Arquivos de 14 anos. Ela posiciona o ponteiro exatamente no centro da imagem. O músculo do dedo indicador tensiona. O movimento curto e firme pressiona o botão, produzindo um estalo seco que se propaga pela sala silenciosa. O som do clique ecoa. O marcador de tempo que rompe a inércia do ambiente. Instantaneamente, a moldura da pasta se expande, preenchendo o espaço central do monitor com uma grade de subpastas organizadas. Cada ícone ali representa um fragmento de tempo, uma unidade de trabalho preservada. O cursor agora paira sobre a primeira subpasta, revelando uma prévia do conteúdo em um menu flutuante. A interface responde sem atrasos, exibindo datas e metadados que surgem em cascata. Maria mantém a mão sobre o dispositivo, sentindo a vibração sutil da mesa. O sistema processa a solicitação, abrindo caminho para o vasto repositório de memórias digitais. Ela observa a transição das janelas, que se sobrepõem com fluidez. O conteúdo, antes oculto, agora está acessível, aguardando apenas o próximo comando para ser explorado. O brilho da tela reflete-se em seus olhos, enquanto ela ajusta a postura na cadeira para iniciar a navegação por aquele portal de dados acumulados ao longo de mais de uma década. Maria apoia o dedo indicador sobre a superfície do mouse. Ela inicia um movimento descendente, rolando a lista de itens contidos na pasta. A barra de rolagem lateral desce lentamente, revelando nomes de arquivos organizados cronologicamente. Cada linha de texto na tela exibe uma data e um título de projeto. Ela interrompe o movimento ao encontrar um ícone distinto, marcado por um formato de película de filme. O cursor repousa sobre o arquivo intitulado Projeto 1. Maria clica uma vez para selecionar o item. Uma janela de pré-visualização expande-se imediatamente, mostrando um quadro estático com traços simples e contornos definidos. Ela inclina o corpo em direção ao monitor, diminuindo a distância entre seus olhos e o vidro da tela. O contraste entre as linhas rudimentares do desenho e a interface moderna do sistema operacional evidencia a passagem do tempo. Ela observa a espessura dos traços e a paleta de cores primárias utilizada na composição original. O olhar de Maria percorre cada detalhe da imagem, reconhecendo a tentativa inicial de dar movimento a formas geométricas. Ela move o cursor para a borda da janela, ajustando o tamanho da visualização para ocupar mais espaço no monitor. O silêncio da sala é pontuado apenas pelo ruído constante do cooler do computador. Maria mantém a atenção fixa nos elementos visuais, comparando a simplicidade daquela primeira criação com o volume de dados que agora compõe sua trajetória. O cursor pisca ao lado do botão de execução, aguardando o comando final para iniciar a sequência de quadros. O cursor do mouse encontra o botão de play, um triângulo centralizado na interface do reprodutor. Maria pressiona o botão esquerdo. Instantaneamente, a imagem estática se rompe. O primeiro quadro da animação ganha fluidez, e uma melodia simples, composta por notas agudas e sons sintéticos, emerge das caixas de som do computador. O áudio, gravado há anos, preenche a sala de aula silenciosa, sobrepondo-se ao ruído ambiente. Na tela, as formas geométricas que antes pareciam rígidas, agora deslizam pelo fundo digital. Tons vibrantes de azul e amarelo saltam do monitor, contrastando com a penumbra do final da tarde. Maria recosta-se na cadeira, permitindo que a sequência de movimentos capture sua atenção total. Ela acompanha o trajeto de cada personagem animado, observando a coordenação entre os sons e as ações visuais. As cores projetadas iluminam seu rosto, revelando pequenas linhas ao redor dos olhos que se contraem. Um movimento lento na musculatura da face transforma sua expressão, desenhando um sorriso contido.
ela não desvia o olhar. O ritmo da animação dita o compasso de sua respiração enquanto ela reconhece a cadência daquele trabalho inicial. O brilho da tela reflete uma vivacidade que ignora a fadiga acumulada em suas mãos. Ela mantém os dedos unidos sobre a mesa, imóvel, permitindo que a narrativa digital se desenrole sem interrupções. A sala, antes vazia e estática, parece vibrar com a energia sonora daquela criação resgatada do passado. Cada nota musical e cada transição de cor servem como um lembrete físico do início daquela longa jornada. O vídeo termina e a janela do reprodutor se fecha, deixando apenas o fundo de tela estático no monitor. Maria move o mouse, guiando o cursor até o ícone de pastas no canto inferior. Ela clica 2 vezes. Uma nova janela se abre, revelando uma lista organizada de diretórios. Seus olhos varrem os nomes até encontrar o arquivo intitulado Livrinhos Digitais. Ao abrir a pasta, dezenas de miniaturas surgem na tela como pequenos quadrados coloridos. Maria inclina a cabeça, observando a disposição dos arquivos. Ela rola a barra lateral para baixo, permitindo que as imagens mais antigas deem lugar às produções recentes. A diferença salta aos olhos. Enquanto os primeiros arquivos apresentam um design minimalista, quase rústico, com bordas simples e tipografia básica, os itens mais recentes exibem camadas complexas, texturas digitais refinadas e uma paleta de cores harmoniosamente equilibrada. Ela pausa o scroll por um instante, mantendo o cursor sobre uma miniatura de 2 anos atrás. A nitidez dos detalhes revela o aprimoramento de suas ferramentas e de seu olhar crítico. Ela move o mouse para a direita, clicando num ícone de visualização em grade para ampliar os thumbnails. As imagens ocupam toda a extensão do monitor, criando uma colcha de retalhos visual que mapeia sua trajetória de aprendizado. Maria nota como a composição das capas evoluiu de formas isoladas para cenas detalhadas e ricas em elementos. Ela respira fundo, observando a transição clara entre o amadorismo técnico dos primeiros anos e a fluidez visual que domina seu trabalho atual. O cursor desliza até um arquivo identificado como um livro digital. Maria clica e o computador processa o comando. Uma nova janela se expande, preenchendo o centro do monitor com a página de rosto de um volume que ela mesma organizou. Ela posiciona o mouse na borda da tela e executa um movimento firme de arraste. O software responde imediatamente. Um som nítido, seco e compassado, semelhante ao atrito de papel sendo virado, ecoa pelas caixas de som a cada movimento do cursor. Maria acompanha o ritmo. Ela clica, o som surge, a página vira. Ela repete a ação e o som se torna constante, um metrônomo que conecta a frieza do hardware ao prazer da leitura tradicional. A luz da tela ilumina as mãos de Maria, que repousam sobre a mesa, os dedos tamborilando levemente na madeira no mesmo compasso do áudio. Ela interrompe a navegação no meio de um capítulo ilustrado. O silêncio que se segue após a última virada de página é preenchido pelo zumbido suave do ventilador do computador. Ela inclina o tronco para frente, aproximando o rosto do monitor e observa a disposição do texto e das imagens. A interface virtual não é mais apenas uma sucessão de dados. Para ela, aquele som de papel simulado evoca a memória do cheiro de livros novos e a textura das páginas sob os dedos. Ela fecha os olhos por um segundo, deixando que a cadência sonora do leitor de PDF estabeleça um conforto familiar dentro daquela sala silenciosa. A tecnologia, ali, torna-se um veículo para a experiência clássica que ela busca transmitir. Maria desloca o cursor até a barra de ferramentas lateral. Ela seleciona a ferramenta de ajuste de layout. Com precisão,
Ela clica e arrasta os cantos de uma imagem antiga, redimensionando-a para que se alinhe perfeitamente à margem do texto. O software emite um clique suave a cada incremento de alinhamento. Ela solta o botão do mouse, observa o resultado e então nota um pequeno desalinhamento na sombra da ilustração. Ela desfaz a ação e repete o processo, movendo o elemento pixel por pixel. Esse gesto repetitivo, quase mecânico, desencadeia uma memória vívida. Ela se vê diante da mesma tela, horas a fio, madrugada adentro, ajustando cada margem e cada cor até que a imagem transmitisse a clareza necessária. São centenas de horas de trabalho solitário condensadas em um único clique. Maria pausa o movimento. Seus dedos param sobre o mouse enquanto ela encara a tela, avaliando o peso daquela perfeição técnica alcançada através de tanto esforço. Ela ajusta o brilho da imagem, conferindo se os tons se mantêm fiéis à proposta original. Cada comando executado agora é um eco de uma dedicação que não se mede apenas pelo resultado final, mas pelo tempo investido em cada detalhe invisível aos olhos do leitor comum. O cursor pisca intermitentemente sobre o campo de edição, aguardando a próxima correção. Ela respira fundo, mantendo o foco absoluto na tela, onde o passado e o presente da sua técnica se encontram em um equilíbrio milimétrico, consolidando o esforço de anos em um layout que finalmente parece pronto. Maria retira a mão do mouse e recua levemente a cadeira. Seus olhos percorrem a tela de cima a baixo, acompanhando o alinhamento que ela acabou de concluir. O texto flui agora entre as margens da imagem, sem interrupções ou desvios. As cores da ilustração, equilibradas pelo brilho da tela, vibram com uma nitidez que ela não conseguia obter nos primeiros anos de trabalho. Ela inclina a cabeça para a esquerda, depois para a direita, testando a composição sob diferentes ângulos. Ajusta a posição entre a fonte escolhida e a escala da figura geométrica no canto superior, cria uma unidade visual coesa. Ela observa como o olhar é conduzido naturalmente da legenda para o detalhe gráfico. O sistema indica que o arquivo foi salvo com sucesso. Um pequeno ícone de check verde aparece no rodapé da página. Maria sente o peso do esforço acumulado se transformar em uma clareza visual absoluta. Não há mais sombras desalinhadas ou espaçamentos irregulares. A harmonia entre o conteúdo escrito e a forma estética atinge o ponto exato que ela buscou durante todo o processo. Essa precisão técnica lhe devolve uma satisfação intelectual imediata. Ela nota a cadência do cursor, que pisca calmamente no final do parágrafo, um ritmo constante que parece confirmar a qualidade do que foi produzido. O ambiente da sala permanece silencioso, mas a tela, agora preenchida e organizada, irradia uma presença que preenche o espaço. Ela respira fundo, sentindo a estabilidade daquela imagem finalizada, e o impulso de seguir adiante se manifesta no movimento quase imperceptível de seus ombros, que se relaxam enquanto ela prepara o próximo passo. Maria desloca o cursor até o canto superior da janela. Ela posiciona a seta sobre o ícone de fechamento. Com um clique seco, a aba dos livros digitais desaparece da tela. O espaço vazio deixado pela janela é rapidamente ocupado pelo fundo de tela do sistema operacional. Ela repete o gesto para as pastas de referência, uma a uma. O som dos cliques é o único ruído na sala silenciosa. Maria solta o mouse. Ela apoia as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados, observando o desktop agora limpo. O movimento de fechar cada arquivo é deliberado, quase ritualístico. Ela não hesita. Cada clique encerra um ciclo de revisão técnica, eliminando o excesso de camadas e filtros digitais. Seus olhos percorrem a lista de pastas restantes. Ela busca algo diferente, algo que não dependa apenas do ajuste de imagens ou da correção de fontes.
A respiração de Maria torna-se mais lenta. Ela inclina o tronco para frente, aproximando-se da tela. O brilho do monitor reflete em suas pupilas enquanto ela navega pela estrutura de diretórios. Ela ignora os documentos de texto e as planilhas de dados. Seu olhar detém-se em uma pasta nomeada com datas antigas. Ela hesita por um breve segundo, a mão pairando sobre o mouse, antes de decidir. A escolha é clara. Ela está pronta para deixar a precisão técnica de lado e mergulhar em registros que guardam o som e o movimento de experiências humanas. O cursor para sobre o ícone, pronto para revelar o que o tempo preservou, o cursor de Maria pousa sobre a pasta identificada pelo ano de criação. Ela clica 2 vezes. O sistema responde com a abertura de uma nova janela, revelando uma lista de arquivos de vídeo com formatos datados. Seus dedos percorrem o teclado, selecionando o item que carrega o registro de uma aula específica. Ela pressiona a tecla Enter. Na tela, o ícone de carregamento circular surge no centro do player. O círculo gira, uma animação constante que dita o ritmo da espera. Maria mantém os olhos fixos no ponto central do monitor. Ela reclina a cadeira, afastando-se alguns centímetros, mas sem desviar o olhar do brilho da tela. O som do ventilador do computador aumenta ligeiramente de intensidade, um zumbido constante que preenche o silêncio da sala. O ícone de carregamento continua a girar frame por frame. Maria nota a contagem de tempo do arquivo, minutos de registro bruto. Ela posiciona o indicador sobre o botão de pausa, pronta para intervir. A expectativa se acumula no espaço entre seus olhos e o vidro do monitor. O carregamento atinge 90%. Ela prende a respiração. O cursor estático na tela parece aguardar o comando de início. Cada segundo de espera é preenchido pela memória do que está prestes a ser exibido. O círculo finalmente para. A imagem estática do vídeo, ainda borrada, começa a ganhar foco. Maria inclina-se novamente para a frente. O reencontro com a cena gravada há anos está a um clique de distância. Ela aperta o botão de reprodução e o primeiro frame ganha vida na tela, revelando o início da movimentação dos alunos. A imagem na tela permanece congelada no primeiro frame, um borrão de cores que ainda não se define completamente. Maria retrai a mão do mouse, seus dedos repousam sobre a borda da mesa. Ela não clica imediatamente. O silêncio na sala parece denso, interrompido apenas pelo leve batimento que ela sente pulsar nas têmporas. Seus olhos varrem os contornos do vídeo, tentando antecipar a vivacidade daquele momento. Ela inspira fundo, o ar enchendo os pulmões, enquanto seus ombros se elevam ligeiramente. Há uma hesitação clara em seu movimento, uma pausa calculada antes de confirmar o que o tempo preservou. O cursor permanece imóvel sobre o botão de play. Ela observa a própria mão, notando a leve tensão nos tendões. O coração, antes em um ritmo constante, começa a bater com uma cadência mais rápida, um tamborilar surdo contra suas costelas. Maria ajusta a postura na cadeira, o metal da estrutura rangendo sob seu peso. Ela olha para a tela não mais como uma editora revisando arquivos, mas como alguém prestes a testemunhar o efeito cumulativo de 14 anos. O ambiente ao seu redor parece recuar, deixando apenas o brilho do monitor e a expectativa do que está gravado. Ela engole em seco, a garganta contraída pelo peso da lembrança. Cada segundo de hesitação é uma barreira que se dissolve. Ela sabe que, ao avançar, a distância entre a técnica digital e a experiência humana será rompida. Seus olhos se estreitam, focando no centro da imagem. O pulso acelera novamente, o ritmo frenético que acompanha a urgência de ver o impacto real de suas escolhas. O clique finalmente ecoa no silêncio da sala. Na tela, os pixels se reorganizam.
dando lugar a uma imagem de baixa resolução que ganha definição. Um pequeno palco de madeira aparece no centro do quadro, ocupando o espaço que antes era apenas uma ideia digital. Maria aproxima o rosto do monitor, seus olhos fixos na estrutura improvisada. A luz do vídeo ilumina seus traços, revelando a transição entre o esforço técnico e a realidade humana. No vídeo, o ângulo da câmera treme levemente, capturando a simplicidade do cenário. Ela observa a textura da madeira e o reflexo da luz ambiente nas superfícies do palco. A tensão em seus ombros diminui, substituída por uma observação atenta e silenciosa. O foco da lente acompanha o movimento vazio do palco antes da entrada dos personagens. Cada detalhe daquele ambiente, gravado há anos, agora ganha uma nova dimensão. A pureza daquele momento, capturada em poucos segundos, começa a ecoar na sala. Maria nota a poeira suspensa na luz do vídeo, um detalhe físico que confere veracidade ao registro. O ritmo do vídeo é lento, quase contemplativo, forçando Maria a desacelerar a própria respiração. Ela percebe a fragilidade da construção e a dedicação contida em cada ângulo montado. O palco, agora em plena exibição, torna-se o centro de gravidade da sala. Ela não desvia o olhar. O impacto daquela visão é imediato. O arquivo morto ganha vida e a sala de aula vazia parece preencher-se com a energia daquela cena antiga. Maria mantém a mão parada, observando o palco que se sustenta diante de seus olhos. O vídeo ganha movimento. Da lateral do palco, as crianças surgem. Elas avançam para o centro com passos rápidos, ocupando cada centímetro do espaço de madeira. Maria inclina o corpo para frente, apoiando os cotovelos na mesa. O movimento das crianças é frenético e desordenado. Elas giram, saltam e ocupam o cenário improvisado com uma energia que faz a imagem da tela parecer vibrar. A luz do monitor reflete em seus olhos enquanto ela acompanha cada gesto. O palco, antes estático e vazio, agora é um turbilhão de ações. As crianças correm de um lado para o outro, gesticulando com as mãos. Maria solta o ar lentamente, observando como o registro digital deixa de ser um arquivo estático para se tornar uma sequência pulsante de vida. O ritmo da cena aumenta. Ela acompanha a trajetória de cada criança com o olhar, notando a rapidez dos deslocamentos e a intensidade do foco nelas. O blog, que antes era apenas código e texto, ganha uma dimensão física e incontrolável. Ela sente o dinamismo daquela ação antiga preencher o silêncio da sala de aula. Maria não pisca. Seus dedos batem levemente na mesa, acompanhando a cadência do movimento na tela. A energia daquela cena é um fluxo contínuo que atravessa a barreira do tempo, transformando a tela em uma janela aberta para a agitação vivida. O alvoroço das crianças cessa subitamente. Elas se alinham na frente do palco, encarando a lente da câmera. Maria prende a respiração. A primeira criança abre a boca e a frase que ela escreveu há anos preenche o ambiente. São as suas palavras, ditas agora por vozes infantis. Maria sente um arrepio percorrer seus braços enquanto o som da recitação ganha volume. Ela acompanha cada sílaba, comparando o texto na memória com a cadência que sai dos alto-falantes. A voz de uma das crianças falha levemente em um verso, mas ela continua sem hesitar. Maria levanta a mão e toca a borda da tela. O som é nítido, real, preenchendo cada canto da sala de aula silenciosa. Ela fecha os olhos por um segundo, absorvendo o ritmo da fala. É a materialização de seu trabalho. A precisão daquelas palavras ditas com naturalidade é o ponto de maior tensão. Maria aperta o mouse, pausando o vídeo no exato momento em que uma criança termina a frase principal. O silêncio retorna à sala, mas a vibração daquelas palavras ainda ecoa no ar. Ela permanece imóvel,
processando a força do som que acaba de ouvir. Maria aproxima o rosto da tela. Seus olhos seguem uma criança que ajusta a posição dos pés antes de cada fala. Ela observa a tensão nos dedos da menina ao segurar o roteiro, a forma como ela inclina o tronco para projetar a voz e o esforço nítido em seus lábios para articular cada consoante corretamente. Esses gestos pequenos, antes despercebidos, agora revelam uma dedicação profunda. Maria nota o suor na testa do menino e a insistência com que ele mantém o olhar fixo em um ponto imaginário. A precisão de cada movimento não é casual, é o resultado de um ensaio exaustivo que ela mesma planejou. Ela percebe que a criança que hesita, corrige a postura e retoma o ritmo com seriedade, espelha exatamente a sua própria forma de trabalhar. Cada ajuste de Maria no código do blog, cada revisão de texto e cada edição de imagem encontram eco na disciplina daquela cena gravada. A tela torna-se um espelho. O esforço que ela investiu durante 14 anos está materializado no empenho físico daquela criança. Ela estende o dedo e toca o vidro do monitor, seguindo o contorno do gesto da menina. A conexão é física, direta, transpondo o tempo através da repetição daquele movimento ensaiado. Maria entende agora que a dedicação não se perde. Ela se replica em cada gesto que as crianças absorveram e projetaram no palco improvisado. O vídeo trava. A imagem congela no rosto de uma das crianças que abre a boca em um sorriso largo e espontâneo. Maria retira a mão do mouse e recua levemente a cadeira. O movimento da roda da cadeira contra o piso de madeira produz um rangido seco que corta o ar. Ela mantém o olhar fixo no pixel estático daquele rosto iluminado. O cursor do computador pisca na barra de tarefas, rítmico, como um pulso solitário na sala vazia. Maria cruza os braços sobre o peito e sente a rigidez de seus próprios ombros. Ela não pisca. O silêncio absoluto do ambiente torna-se denso, quase palpável, enquanto ela observa cada detalhe daquela expressão de alegria pura contida na tela. Não há som de alunos, nem ruído de giz, apenas o zumbido sutil do processador do laptop. Ela nota uma pequena mancha de poeira na superfície do monitor, bem sobre a imagem da criança, mas não a limpa. A percepção do tempo muda. 14 anos de trabalho contínuo, de noites digitando e dias organizando arquivos, condensam-se naquele único frame. A seriedade em seu semblante suaviza-se enquanto ela compreende a escala do que construiu. Cada pasta aberta, cada postagem publicada e cada projeto editado serviram para sustentar aquele momento de vivacidade. Ela respira fundo, permitindo que a realidade daquela missão preencha o vazio da sala. A importância do legado não é uma ideia abstrata. Está ali, ancorada na luz da tela, transformando a sua compreensão sobre o que significa ensinar. Maria desvia o olhar da imagem congelada. Seus dedos se movem sobre o trackpad, minimizando a janela do vídeo com um gesto seco. Ela navega até a pasta denominada Podcast, onde dezenas de ícones de arquivos de áudio preenchem a tela em uma grade organizada. O cursor paira sobre um arquivo com a data de 5 anos atrás. Ela pressiona o botão esquerdo. O player surge no canto superior e a barra de progresso começa a avançar. Imediatamente, o som de sua própria voz preenche o ambiente, ecoando pelas paredes da sala vazia. A cadência das palavras, o ritmo das pausas e o timbre familiar atingem seus ouvidos. Maria inclina a cabeça para o lado, observando a onda sonora que se move na tela, subindo e descendo conforme a narrativa flui. Ela reconhece a entonação que usava naquela época, uma forma de narrar que se funde com a sua postura atual diante do laptop. Não há lacuna entre a mulher que gravou aquele áudio
e a mulher que o ouve agora. O som preenche o espaço físico, vibrando sobre a mesa e sobre os livros empilhados. Ela acompanha o movimento do cursor que percorre o texto da transcrição sincronizada. A voz gravada continua, descrevendo uma cena de floresta, e Maria sente a familiaridade daquele tom. Ela ajusta o volume, aumentando a intensidade do som, permitindo que a frequência de sua voz domine o silêncio da sala, unificando o tempo decorrido em um único fluxo contínuo de trabalho. Maria solta o mouse e recosta o corpo na cadeira. Ela fecha os olhos, bloqueando a luz emitida pela tela para dar lugar ao som. A voz que emana das caixas de som ganha volume e clareza. Ela ouve cada sílaba, cada inflexão que aplicou anos atrás ao contar a história. O áudio descreve o movimento dos personagens e o ambiente da trama, e Maria visualiza as reações dos alunos que, no passado, escutavam aquela mesma narrativa. Seus dedos tamborilam levemente sobre a madeira da mesa, seguindo o ritmo da própria fala. Ela percebe que a entonação não era apenas uma leitura, mas um exercício de condução. O áudio descreve um desafio enfrentado pelo protagonista da história, e ela recorda o silêncio atento de uma turma inteira acompanhando aquele desfecho. A voz gravada continua, tornando-se um fio condutor que atravessa o tempo. Ela sente a vibração do som percorrer a sala e entende que aquele registro, repetido tantas vezes, tornou-se um mapa para o aprendizado de muitos. O volume do áudio oscila levemente e ela inclina o corpo, concentrando-se nos detalhes técnicos da gravação. A voz que ouve não é apenas um eco, mas um instrumento que ela forjou para guiar o imaginário dos estudantes. Ela respira lentamente, deixando que a narrativa ocupe cada canto da sala, enquanto a consciência do impacto de seu trabalho se consolida na imersão sonora. O áudio chega a uma pausa dramática e ela permanece imóvel, absorvendo a conexão entre o que foi dito no passado e a realidade educativa que construiu. O áudio termina com um estalo seco. Maria abre os olhos e retoma o controle. Com o movimento ágil do mouse, ela clica no ícone de minimizar da janela do reprodutor. A tela, antes ocupada pela interface do player, esvazia-se. Ela repete o gesto com as janelas de PDF, os editores de vídeo e as pastas de documentos abertas. Uma a uma, as janelas encolhem e desaparecem para a barra de tarefas. O desktop, finalmente limpo, revela sua composição completa. A tela agora se torna um mosaico. Centenas de ícones estão dispostos em colunas e linhas. Ícones coloridos de slides, miniaturas de vídeos, ícones de texto e arquivos de áudio. Ela estende a mão e toca a superfície do monitor, percorrendo com a ponta do indicador a grade de arquivos. Cada pequeno quadrado na tela representa uma unidade de tempo, uma hora de edição ou um esforço de criação. Ela observa a densidade daquela colagem digital. Não há espaços vazios. A área de trabalho está saturada de registros. Maria inclina-se para a frente, a luz da tela refletindo em seus olhos enquanto ela percorre a disposição dos ícones. Ela identifica um arquivo de 2010 ao lado de um projeto concluído na última semana. O mosaico de conquistas está diante dela. Ela mantém a mão suspensa sobre o mouse, observando a magnitude do conjunto. Cada fragmento ali presente é o resultado de uma escolha, um esforço de tradução da teoria pedagógica para a prática criativa. O silêncio da sala intensifica a visualização daquela vasta coleção de evidências armazenadas. Maria ajusta a postura e posiciona as mãos sobre o teclado. O cursor pisca no campo em branco do bloco. Ela pressiona a primeira tecla e o som metálico das teclas preenche o silêncio da sala. Ela começa a digitar, as palavras surgem na tela em um fluxo constante, sem hesitações. Ela não para revisar o que já foi escrito.
Seus dedos saltam de uma tecla para outra, impulsionados pela urgência de consolidar o que está diante de seus olhos. Ela descreve cada marco, cada projeto e cada lição aprendida nesses 14 anos. A tela rola para baixo conforme o texto se acumula. Ela pressiona a tecla do espaço com força, marcando o ritmo da escrita. O memorial ganha corpo, frase a frase, transformando a vasta coleção de arquivos em uma narrativa coesa. Ela sente a resistência das teclas sob a ponta dos dedos. A luz emitida pelo monitor ilumina seu rosto enquanto ela se concentra apenas no que aparece na interface de edição. O texto cresce, cobrindo o fundo branco da página. Ela digita com uma cadência rápida, quase frenética, como se estivesse competindo contra o tempo para registrar tudo antes que a inspiração cesse. Cada parágrafo é uma peça que se encaixa no mosaico de sua trajetória. Ela para um instante, observa o bloco de texto formado e volta a digitar, selando a memória no registro digital. Maria interrompe a digitação e move o cursor para a pasta de arquivos. Ela seleciona o primeiro clipe de vídeo e o arrasta para dentro da interface do blog. O ícone de carregamento gira por um instante antes de exibir a miniatura do conteúdo. Em seguida, ela acessa a biblioteca de áudios. Com um duplo clique, ela insere o arquivo de podcast diretamente no corpo do texto. A barra de progresso avança conforme os dados são transferidos. Ela ajusta o tamanho da moldura do vídeo, alinhando-o perfeitamente com os parágrafos descritivos que escreveu. O processo é metódico. Ela seleciona uma sequência de imagens e as insere entre os blocos de texto, criando uma alternância visual entre o relato e a prova documental. A tela agora é um canteiro de obras. Ela organiza os links, ajusta as margens e confere a integridade de cada anexo. O ato de reunir tudo ganha um ritmo constante. Ela puxa um vídeo de uma apresentação escolar e o coloca logo abaixo de um trecho sobre pedagogia. O memorial começa a tomar forma, unindo textos, imagens e sons em uma estrutura coerente. Ela revisa a disposição das mídias, movendo um bloco de áudio para o topo da seção. Cada arquivo se encaixa na lacuna deixada pelo texto, completando a tapeçaria de 14 anos. Ela clica nas margens para garantir o alinhamento. A tela está densa, saturada de registros, e o conjunto de materiais finalmente se apresenta como uma unidade sólida e interconectada. Maria percorre o cursor por toda a extensão da página. Ela lê cada linha, verificando se os vídeos estão centrados e se os links de áudio respondem ao toque. O silêncio na sala é absoluto, interrompido apenas pelo leve ruído da ventoinha do laptop. Ela rola a tela até o topo, conferindo o título do memorial. Seus olhos varrem o texto uma última vez. Ela move a mão para o mouse. O ponteiro desliza suavemente sobre a superfície da mesa até repousar exatamente sobre o botão azul de publicar. O cursor pisca uma vez. Ela respira fundo, sentindo o peso das duas mãos sobre a mesa. O momento exige precisão. O ponteiro do mouse permanece fixo. Ela ajusta a posição do dedo indicador sobre o botão esquerdo. O botão de publicar brilha na tela, um pequeno retângulo que separa 14 anos de trabalho do restante do mundo. Ela pressiona. O estalo seco do clique ecoa no ambiente. A interface do blog reage instantaneamente, mudando de cor e iniciando a transição de salvamento. O gesto é simples, mas o movimento encerra um ciclo de mais de uma década. Ela retira a mão do mouse e a apoia no colo, observando o cursor girar na tela. O comando foi dado. A rede agora recebe o arquivo completo. Ela observa a tela com atenção total, acompanhando a resposta do servidor, enquanto o memorial se torna, finalmente, um registro público e acessível a qualquer pessoa que precise de uma nova forma de educar.
A barra de carregamento surge no centro da tela. Ela avança em pequenos saltos de cor, preenchendo o espaço vazio. Maria mantém os olhos fixos na linha azul que se expande, 10%, o equivalente ao primeiro ano de registros. A barra continua a deslizar, 50%. 7 anos de material técnico e pedagógico sendo assimilados pelo servidor. A luz da tela reflete em suas pupilas, fixas no progresso constante, 80%. A marca de uma década de dedicação. Cada pixel que muda de cor representa um arquivo, um áudio ou uma cena que agora se torna permanente na rede. O cursor pisca lentamente ao lado da barra, 90%. O ritmo do carregamento é constante, um pulso digital que marca o tempo decorrido. Ela não desvia o olhar. O processo exige atenção absoluta, 99%. O último fragmento de dados é processado. A barra atinge a extremidade direita. A cor se estabiliza, o círculo de carregamento desaparece, o memorial está finalmente consolidado online. O sistema exibe a confirmação de sucesso. Ela solta o ar, observando o resultado estático na tela, enquanto o servidor confirma a conclusão de 14 anos de trabalho contínuo. A luz da tela ilumina o rosto de Maria enquanto ela move o cursor para o menu de sistema. O ponteiro desliza até o botão de encerrar sessão. Ela clica. As janelas abertas, que antes exibiam 14 anos de memória, começam a desaparecer uma a uma. O brilho da tela diminui gradualmente, acompanhando o processo de desligamento dos programas. O silêncio da sala parece se aprofundar à medida que o zumbido suave do processador cessa. Maria retira a mão do mouse, deixando o dispositivo sobre a mesa de madeira. Ela estica os dedos, sentindo a rigidez do trabalho acumulado. Com um movimento lento, ela segura a borda do laptop. A tampa desce, um som do encaixe, um clique seco e firme ressoa pelas paredes vazias. A tela escura agora reflete apenas o contorno da sala. Ela permanece com as mãos sobre a superfície do aparelho por alguns segundos. A pressão das palmas contra o metal frio marca o ponto final. O computador está fechado. A atividade digital foi interrompida. Maria suspira, soltando os ombros. O ciclo de edição, postagem e organização chegou ao fim. Ela se afasta da mesa, deixando para trás o brilho dos pixels. O silêncio agora é total, preenchendo o espaço com a quietude de uma tarefa cumprida. Não há mais notificações, não há mais barras de progresso. Apenas a pausa necessária após a conclusão de uma longa jornada. Maria permanece sentada, os olhos percorrendo a extensão da sala. As cadeiras estão empilhadas sobre as mesas, pernas de metal apontando para o teto. O silêncio é denso, sem o ruído habitual das cadeiras arrastando no chão ou o murmúrio das vozes. Ela olha para o espaço onde, horas antes, as crianças se moviam, desenhavam e discutiam as histórias. Agora, resta apenas o pó suspenso na luz que entra pela janela lateral. A ausência física dos alunos cria um vazio tangível no centro do ambiente. Maria observa um canto específico, onde um pequeno palco improvisado costumava ficar. Não há mais papel, não há mais figurino sobre o piso. No entanto, ela não sente a falta do movimento. O vazio da sala não é uma perda, mas uma transição. Cada lição, cada brincadeira encenada, cada dúvida sanada durante os últimos 14 anos deixou de pertencer apenas a este recinto. Ela olha para o laptop fechado sobre a mesa, o objeto que agora contém o eco de tudo que aconteceu ali. O conhecimento, antes confinado às paredes desta sala, agora circula em rede. Ela percebe que a ausência dos estudantes é preenchida pela certeza de que o trabalho não terminou aqui. As memórias, os vídeos e os textos estão seguros no blog, acessíveis a qualquer hora, em qualquer lugar. A sala
pode estar vazia, mas a sala de aula se expandiu para além daquelas 4 paredes. Ela respira fundo, sentindo o peso da decisão de registrar cada passo, cada ideia. O ambiente físico está em repouso, mas a aprendizagem continua ativa no mundo virtual. Maria empurra a cadeira para trás. O atrito das rodas contra o piso de cerâmica ecoa no ambiente. Ela se levanta, endireita a postura e caminha lentamente em direção à estante de madeira no fundo da sala. Seus passos são firmes, marcando o ritmo na quietude. Ela alcança um móvel, estende a mão e desliza as pontas dos dedos pelas lombadas dos livros. Sente a textura do papel, o relevo dos títulos e o peso de cada volume que ali repousa. Ela puxa o livro levemente para fora, ajustando-o para que fique perfeitamente alinhado com os outros. O contato físico com o papel traz uma sensação de solidez. Ela observa as páginas amareladas pelo tempo e compara mentalmente com os pixels que acabara de desativar. O legado que construiu não está apenas armazenado em servidores distantes. Ele habita o espaço físico e a mente de quem aprende. Ela sorri ao sentir a firmeza do objeto sob seus dedos. A leitura, que começou naquelas páginas, agora voa muito além da celulose. Ela solta o livro, deixando-o na posição correta, e contempla a estante como se visse a base de todo o processo. O conhecimento agora flui entre o concreto e o virtual, unindo o passado impresso ao futuro digital. Maria retira a mão da estante e permanece parada, olhando para o vazio da sala. O silêncio agora parece diferente, carregado com o peso de milhares de horas de dedicação. Ela fecha os olhos por um instante e as imagens surgem com nitidez. Vê o rosto de cada aluno que passou por ali durante esses 14 anos. Recorda o brilho nos olhos ao descobrirem uma palavra nova, o riso ao encenarem uma história, a concentração absoluta ao manusearem um livro. Ela não vê apenas arquivos, pastas ou links. Ela vê vidas que foram tocadas, mentes que foram despertadas e curiosidades que foram alimentadas pelo seu esforço constante. O sorriso que se desenha em seu rosto não é apenas um gesto passageiro, é a marca de uma gratidão profunda. Ela entende que o que começou como uma simples anotação em um blog tornou-se uma rede viva de aprendizagem. Cada postagem foi uma semente lançada ao vento. Agora, ela percebe que essas sementes criaram raízes em lugares que ela talvez nunca chegue a visitar. Ela respira fundo, sentindo o peito aquecido pela certeza de que o seu trabalho transcendeu a função pedagógica. Não se tratava apenas de ensinar, mas de proporcionar meios para que cada criança construísse seu próprio caminho. O tempo gasto em frente à tela, as noites de edição, a busca incessante por novos métodos, tudo isso se converteu em experiências reais e tangíveis. Ela sente uma paz absoluta ao reconhecer que transformou o esforço diário em um legado que respira através de cada aluno que aprendeu a amar a leitura. Maria caminha de volta até a mesa. Ela estende o braço e pressiona o botão de desligar no teclado. O brilho intenso da tela diminui gradualmente até que um ponto central de luz desaparece por completo. O ambiente subitamente mergulha em uma penumbra, mas a sala parece paradoxalmente mais radiante. Ela observa o monitor escuro, agora um espelho opaco do espaço ao redor. O silêncio da sala de aula vazia não é de ausência, mas de presença acumulada. Cada link que ela compartilhou ao longo de 14 anos continua ativo em algum lugar. Cada postagem, cada podcast e cada vídeo editado seguem funcionando como pontos de acesso ao conhecimento. Maria olha para as paredes, imaginando as conexões invisíveis que sua dedicação criou. O trabalho não se encerrou com o fechamento do laptop.
Ele se expandiu para fora dos circuitos eletrônicos e agora reside na memória de quem acessou seus arquivos. Ela nota como a luz natural da janela se reflete no tampo da mesa, iluminando o espaço onde antes havia apenas códigos e dados. O legado de criatividade não depende mais de estar logada ou conectada. Ele se tornou uma estrutura autônoma que habita o cotidiano educacional. Ela respira o ar da sala, sentindo que o projeto de 14 anos está completo, registrado em cada link, vivo em cada clique, presente na continuidade do aprendizado que flui além daquela tela agora apagada.